No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. Enquanto as pedras não pararem de rolar, eu sei que ainda será tempo pra buscar. Meu bem, assim a gente juntos caminhar. Não vai dizer que você não vai me aceitar. Talvez a gente até pareça diferente, mas mesmo assim nada mais separa a gente. Quero ser um beija-flor e você a margarida, como se fosse beijar, olhando essa relva florida. Tem gente passando mal, mas tem gente se amando, etc e tal. E tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Foi sim desse calor de ser livre e transparente. Hoje é um dia diferente, não há mais medo no coração. Hoje é a nova programação. Você está no ar. A verdade está no ar. Já é tempo de sorrir, é tempo de beijar, é tempo de pegar sua sogra no colo. E dá tempo de regar sua planta no jardim, dá tempo de pegar a criança na escola. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Sei, parece estranho, mas é de bom tamanho. Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho. Do silêncio eu vou procurando meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. No silêncio eu vou, no silêncio eu vou, no silêncio eu vou. Eva. Legal. Valeu, Gabizinha, adorei. Legal. Olá, meus queridos, a verdade está no ar. Para quem está em casa, não. Isso não é automático na minha mente ainda. Para quem está em casa, então, quiser participar ao vivo conosco, pode adicionar no MSN. Nós estamos aqui para responder suas perguntas. A verdade está no ar, @coexiste.com.br. Ou no Facebook, você pode acessar a página da Coexiste, pode tanto assistir por lá, quanto conversar conosco no chat. facebook.com/coexiste. Onde mais dá para falar? No chat do stream. Faz o seu perfil, nós estamos também, eu e Marquinhos, no chat conversando com você. Tire todas as suas dúvidas, todas no âmbito existencial, né? Como a gente já disse. Olha, dá para falar de todo jeito, né? Você pode telefonar, você pode falar pelo chat, você pode falar pelo MSN, você pode falar pessoalmente aqui, você pode... Aqui é um lugar, se você você só não fala se não quiser, ok? E só não ouve também se não quiser, claro. Mas não custa nada. Só tem uma questão. A única questão é a seguinte: depois que você ouviu, não dá para desouvir. Entendeu?
Aí não tem jeito, né? Depois que você viu, não dá para desver, e depois que você ouviu, não dá para desouvir, né? Bom, esse programa faz parte de um projeto chamado A Verdade Presencial, que aqui na Coexiste ela é dada em forma de um curso de um ano, e depois tem um aprofundamento. Então, tudo que a gente fala aqui, apesar de ser a verdade sobre você mesmo, engraçado isso, mas a gente passa um ano falando sobre você, e depois tem um aprofundamento sobre você. Sendo que, não é engraçado, a gente vai dar aula sobre você, né? Você deveria saber sobre você mais do que a gente, mas na verdade você sabe, mas como você evita olhar para isso, a gente te ajuda, né? Então tudo que a gente faz aqui é nessa base. Nós temos os cursos, tem o programa. Dia domingo a gente tem um cinema comentado aqui também. É aberto, pode vir qualquer pessoa também. E, enfim, nós temos uma série de atividades aqui, todas elas levando você, por incrível que pareça, levando você a você mesmo. É meio estranho, né? Mas é meio estranho. Quando a gente chega nesse... Vocês não precisam não acharem estranho quando vocês chegaram nesse lugar aqui? Parece estranho. E é estranho mesmo. E aí, quando você começa a falar sobre as coisas que são, diante das coisas que não são, as coisas que são parecem estranho. Mas assim, parece estranho, mas é de bom tamanho, né? E então a gente fala sobre as coisas que são. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema, cada semana a gente fala sobre um tema. Não que a gente consiga esgotar o tema durante o programa, imagina, né? Apesar de ser simples, diante das complicações que o mundo oferece, parece complexo. Então a gente não tem a pretensão assim, de esgotar o assunto durante o programa. Mas a gente tem a intenção de dar pelo menos, assim, para quem está chegando pela primeira vez, é Suzy, né? Seu nome está vindo pela primeira vez, né? Então, para quem vê o programa pela primeira vez, pelo menos a gente dá uma ideia de que existe uma outra forma de olhar para tudo. E não que você vá entender essa outra forma de olhar durante o programa. Mas dá para se ligar, porque como nós estamos falando de você, daquilo que é você também, então, e como você está sempre com você, então é só você olhar melhor para você, que você vai ver que nós estamos falando sobre você é o que você é mesmo. É verdade. Então dá A gente cresce aprendendo a olhar para o que você não é, né? Uhum. Você aprendeu coisas sobre você que você não é e aprendeu a ficar focado nisso. E a semana passada o tema era, o programa que a gente fez semana passada, o tema era a perfeição dos atos espontâneos versus a voluntariedade dos atos de defesa. E aí a gente falou sobre algumas coisas tipo o equívoco humano de acreditar que a sua vida depende dos seus atos. Você acha isso? Depende do que você faz. Se eu não fizer nada, vai dar uma merda. Se eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou ser vagabundo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, e que através dos seus atos você conquista e mantém as suas condições fundamentais, tipo de segurança, de abastecimento, de longevidade, de credibilidade, aceitação, méritos, enfim,
a sua condição até de competitividade, tem até umas palavras assim, né? Competitividade no mercado, né? Você já se preparou para competir no mercado? Deve ser engraçado competir no mercado. Não, deve ser. Deve ser muito engraçado. A pessoa achar que o que ela faz é o que vai dizer se ela vai ganhar a competição ou não. Tipo, não, é engraçado acreditar que existe a competição, né? Isso. Principalmente no mercado de trabalho. Aí vocês falam assim, não, mas você tem que ser altruísta, né? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, mas não se esqueça de competir no mercado. Então, quando eu fui prestar vestibular, tinha um lema assim, né, para matemática, fiz você na 1, 2, 3, elimine um japonês. Não precisava estudar, você ia eliminando todos os japoneses. Como assim? Amai uns aos outros, elimine um japonês para passar no vestibular. Como assim? Ainda bem que você não fez ITA, né? 1, 2, 3, elimine 1000 japoneses. Tudo bem que a minha classe era 50% japonês, é verdade, né? Não é uma lenda. Mas isso não tem nada a ver com competitividade. Tem a ver só com frequência. Então, e as pessoas falam, não, você precisa ter harmonia nas suas relações, né? Você precisa se dar bem com as pessoas, a sociedade tem que viver em paz. Aí vem alguém, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Mas mas como é que você pode... Uma bomba de hidrogênio ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Mas como é que você pode pensar em paz e ao mesmo tempo competir, né? Estranho. Mas enfim, aí você acha que você depende de você para tudo. E você não só você, mas de repente, se você tem filhos, você acha que teus filhos também dependem de você. Enfim. E aí, a gente estava falando que esses atos baseados nessas ideias são atos, todas essas ideias levam você a atos que estão ligados ao medo. Você depende de você batalhar, assim, todas essas crenças alimentam a sensação de que é imprescindível agir em nome de sua própria defesa. Né? E aí, quem se preocupa em proteger-se não pode disponibilizar-se. Enquanto você está se protegendo, você não pode pensar em ser disponível, afinal de contas, você está tirando o seu da reta. Né? Como é que você vai ser disponível se você está batalhando pelo seu que está na reta todo o tempo? Aí a gente estava falando que somente os atos inspirados são perfeitos e espontâneos. E aí algumas dúvidas surgiram. E até alguém no finalzinho do programa fez perguntas, mas o tempo já estava esgotado. As pessoas perguntam, mas tudo bem, e quando a gente é assaltado no meio da rua, você está com os filhos e é assaltado e tal. E você está sendo ameaçado, e você. Como é que você faz? Como é que você não se defende numa situação dessa? Né? Como não se defender diante de uma situação, de situações tão no mínimo aparentemente ameaçadoras. Então a gente combinou de continuar hoje e hoje então o tema de hoje, deixa eu voltar lá. Então, o tema de hoje ficou as divergências das ideias pré-estabelecidas. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? A divergência das ideias pré-estabelecidas com
o programa da semana passada, que a gente vai tentar deixar um pouco mais claro. Então, como não ter atos de defesa no mundo? Isso, a princípio, parece absurdo, né? Assim, como eu vou dizer assim, você imagina se eu disser para você assim, a melhor defesa é ser sem defesas. A força está em ser. O poder e a força estão em ser sem defesas. Isso no mundo não tem nenhuma lógica. Não é verdade? Isso parece o maior absurdo. Afinal, para todos os lugares que você olha, você vê ameaça no mundo, né? Se você acredita que as coisas são ameaçáveis, você vê ameaça em todos os lugares. Então vamos pensar um pouquinho. Então isso tudo a princípio parece absurdo. Mas eu digo, 2 pontos. São apenas divergências de ideias pré-estabelecidas. Quem entendeu? Ninguém entendeu. É o tema do programa, divergência das ideias pré-estabelecidas. As divergências das ideias pré-estabelecidas. Eu fico olhando assim a frase. Falei, Cauê. E aí? Demorei um tempo para entender essa frase. É simples. Assim, mas no primeiro momento foi assim, parece que fala alguma coisa da frase, mas não, parece que... Quando você fala assim, mas isso é um absurdo, isso parece absurdo, né? A força está em ser sem defesas. Como é que você vai ser sem defesas nesse mundo? Isso parece absurdo, mas você só considera absurdo com base nas divergências que você enxerga de forma relativa a ideias já pré-estabelecidas na sua cabeça. Entendeu? Só é absurdo porque você compara com o que você já pensa. Okay? E o que você pensa são ideias pré-estabelecidas. Ok? Você pensar em dar uma volta em torno do planeta, ele sendo um cubo, é meio absurdo, porque na hora que você estiver descendo, parece que você vai cair, sei lá, alguma coisa assim. Sei lá, qualquer coisa, não sei. Mas se você construir as ideias, se você fizer projetos a partir da ideia de que o planeta é quadrado, ou é um cubo, ou é plano, essas ideias serão absurdas para quem acredita que o planeta é esférico. Então as coisas são absurdas quando elas são relativizadas a ideias pré-estabelecidas. Elas parecem absurdas quando relativizadas a ideias pré-estabelecidas. Então, o que seria então absurdo mesmo? A única forma de algo ser absurdo é se ele não corresponde. O absurdo, ele só é absurdo se ele corresponde ao que não é. Né? Você falar algo que não é absurdo. Isso é um absurdo. Agora, o que seria um aparente absurdo? O aparente absurdo, você chama de absurdo, para você a coisa tem uma cara de absurdo quando não confere com uma ideia pré-estabelecida e ainda uma ideia sem predisposição para o reconhecimento de seu próprio absurdo estrutural. Só assim, não, isso que você está falando é absurdo. É absurdo diante das ideias que você pré-estabeleceu, sendo que essas ideias não guardaram consigo a possibilidade de reconhecer que elas próprias são absurdas. Entendeu? Se você admitir que as suas ideias são absurdas, pode ser que você
aceite a possibilidade de aquilo que você está ouvindo não ser tão absurdo assim. Entendeu? Tem uma frase bastante conhecida, assim: se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Se a princípio a ideia não é absurda, não parece absurda, então não há esperança para ela. Alguém já disse isso. Essa frase é de Einstein. Quando eu estava escrevendo o programa, eu me lembrei dessa frase e eu achei legal comentar com vocês. E é fácil de entender isso, né? Porque se você traz uma ideia para dentro de um sistema absurdo, o que seria um sistema absurdo? Um sistema baseado no que não é, ok? Se você traz qualquer coisa para um sistema, se você traz alguma ideia verdadeira para dentro de um sistema que não é, a sua ideia vai parecer absurda. Porque diante de um sistema absurdo, a verdade parece absurda. Não é? Fácil? Então, esse tipo de estrutura ideológica que rejeita e que de repente você fala uma coisa, a pessoa fala: não, isso é absurdo. É absurdo porque ela está comparando com o sistema. Esse tipo de estrutura ideológica, né, aliás, isso cria até uma cara bonita muitas vezes, porque fala assim: não, eu estou baseado numa ideologia. Foda-se. Né? Assim, eu estou baseado numa ideologia. E daí? Que peso tem isso? Nenhum. Né? Uma ideologia é um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias não é porque é uma ideologia, não é porque é um conjunto de ideias que ele corresponde ao que é. Pode ser um conjunto de ideias baseado totalmente no que não é. E daí? Não, mas você está indo contra a minha ideologia. E daí? E daí? Oi? Calma aí. Se essas ideias elas não têm a possibilidade de se reconhecerem como absurdas, então o reconhecimento delas de que são absurdas vem de onde? Ok. Primeiro, por exemplo, você falou uma coisa baseada em outra. Se o reconhecimento de que as próprias ideias são absurdas, se isso não for possível, como é que ela vai reconhecer aquilo que não é a verdade? Entendeu? Foi isso que você perguntou, mais ou menos isso. Se você está dentro de um sistema, alguém está dentro de um sistema absurdo, como é que ele vai reconhecer que o sistema dele é absurdo? De onde parte essa... de onde parte a possibilidade do reconhecimento do absurdo? Qual é o referencial? Hã? Qual é o referencial? Qual é o referencial? Ok, é exatamente isso, é sobre isso que nós vamos começar a falar, ok? Não funciona? Oi? Não funciona. Então, primeiro, que assim, se o que é baseado no absurdo não consegue sair do absurdo, como é que ele vai sair do absurdo? Né? Então, primeiro, a ideia de que o absurdo não consegue sair do absurdo é absurda. Porque se não fosse um absurdo que é possível sair do absurdo, que não é possível sair do absurdo, se isso não fosse um absurdo, o absurdo estaria condenado para o resto da vida. Ok? A ideia de que não é possível sair do absurdo é um absurdo. Se isso não fosse um absurdo,
o sistema do absurdo se manteria para sempre. Ok? E, por exemplo, os seres humanos estariam full, né? Não teriam saída, porque é todo um sistema absurdo que não teria chance do absurdo. A questão é a seguinte: ele só não sai do absurdo enquanto ele mantiver dentro do sistema absurdo uma ideia de que o absurdo não é questionável. Essa é a questão. Ninguém questiona nada. Se começar a questionar um pouquinho, fala assim, ó, por que eu tenho que entrar nesse carro? Por que o carro é quadrado? Por que o carro tem? Por que o carro são duas pessoas? Sabe por que o carro tem esse tamanho? Sabe por que as estradas têm esse tamanho? Por que tem duas pessoas o carro são duas pessoas, três? Alguém já se perguntou isso? Não, a pessoa monta no carro. Então, é porque existe a carroça. Entendeu? Primeiro veio o cavalo, aí carroça com 2 cavalos puxando, então as estradas têm o tamanho das carroças. Então eles fazem os carros do tamanho das estradas, que são do tamanho das carroças. E é assim até hoje, por isso. Falei qualquer coisa que veio na minha cabeça, qualquer coisa, mas tudo, entendeu? Qualquer coisa, ninguém questiona de onde veio. Qual é a estrutura que fundamenta essa regra? Por que eu tenho que usar calcinha? Sabe por que você usa calcinha? Sabe por quê? Não. Sabe por quê? Eu sei. Eu sei por que eu uso calcinha. Por causa do cavalo, de novo. Então, é que tudo é por causa do cavalo. Se montar no cavalo sem calcinha... porque dói. Aí eles começaram a inventar uns panos, umas coisas assim, com elástico, para as mulheres poderem andar a cavalo, porque só usava saia. Aí essas coisas foram diminuindo e virou a calcinha. Mas hoje ninguém anda a cavalo. Então, você poderia muito bem estar toda frescosa debaixo da saia, né? E você fica aí, né? Enfim. Não, mas assim, ó, qualquer coisa, não se questiona. O que fundamenta esse jeito de pensar? De onde vem isso? Né? Você falou, as ideias não se reconhecem como absurdas. Claro que não. Uma ideia não olha para si mesma e fala, eu sou absurdo. Mas olha... Né? Mas existe você, que é verdadeiro, que pode olhar para as ideias e falar, isso é um absurdo. Ok. Então, assim, a ideia de que não é possível ser do absurdo é absurda, essa ideia. É possível ser do absurdo, desde que você aceite questionar se o sistema que você vive atualmente questiona para ver se não é um absurdo. Vai que seja. Né? Então já começa por aí. Você tem que começar a questionar se tudo que você pensa hoje não pode ser absurdo. Vai que seja. Aí você fala assim, não, mas eu estou vendo. Você está vendo? Quem disse que o seu sistema de ver não é absurdo? E agora? E se o seu sistema de ver, de ouvir, de perceber qualquer coisa, se o teu sistema for absurdo, nada está te garantindo nada. Ok? Agora, é legal questionar, porque se o teu sistema estiver percebendo as coisas direito, então o teu sistema está dizendo que as pessoas são separados e cada um tem a sua vida, cuide da sua vida que eu cuido da minha. É mais ou menos isso que a sua percepção te conta, não é isso? A sua percepção diz, a minha vida é minha, a sua vida é sua, e pronto. Baseado nisso... O Danilo está falando exatamente isso. Os sentidos são construídos para fazer o que seria absurdo parecer normal. Isso. Então, os sentidos fazem o absurdo parecer normal. Agora, se tudo é assim, se cada um está na sua e tudo bem, e os seus sentidos confirmam que cada um tem a sua própria vida, que esperança você tem de viver em harmonia, sendo que cada um tem a sua vida e cada um defende seus próprios interesses? Como é que você vai conciliar o interesse de 7 bilhões de pessoas vivendo em cima de uma bola? Então, é um absurdo se pensar que isso vai dar certo.
Então, essa esperança de que isso vai dar certo é absurda. Isso não vai dar certo. A menos que tenha uma saída que ninguém está vendo. Porque 7 bilhões de pessoas que se veem separadas, cada uma com a sua própria vida, com seus próprios interesses, vivendo em cima de uma bola, compartilhando a mesma bola. Bicho, é um jogo com uma bola só, velho. Com 7 bilhões de pessoas jogando com uma bola só. Isso não pode ser. Ok? 7 bilhões de interesses separados e individuais disputando a mesma bola. Ok? Então, e tudo que você fizer com a bola vai afetar a outra. A bola é a mesma. Cada cocô que você fizer na bola vai fedendo na vida do outro, porque, você está fazendo cocô na bola dele. Ué, tá certo? Ok? Se você explodir uma bomba na bola dele, ele vai falar, porra, bicho, você está explodindo a minha bola. E com razão, né? Ele fala, mas a bola é minha, eu explodo quanto eu quero, mas é minha também. Entendeu? Então, não dá para achar que esse sistema está tudo bem. Tem alguma coisa absurda nesse negócio. Ok? Então, esse tipo de estrutura ideológica que não questiona, que a princípio rejeita, considerando absurdo, tende ao desgaste linear e constante ao longo do tempo. Você não para olhar os absurdos, mas isso desgasta. De forma linear no tempo, vai desgastando. É um desgaste de forma linear e constante, que ao longo do tempo abre caminho, ao longo do tempo esse desgaste abre caminho necessariamente para que a verdade ocupe o espaço que antes era velado. Quem estava velando a possibilidade da verdade entrar nesse absurdo? Que antes era velado pelo reconhecimento de ganhos no sofrimento. E isso tinha a cara de defesa de interesses particulares. Não está difícil, né? Então, sim, você acha que você está defendendo ganhos, interesses particulares, mas na verdade você está gerando um sistema que vai fazer você sofrer. Você está tendo algum ganho nisso. E esse ganho protege a entrada do que é verdadeiro. Esse ganho no sofrimento, quando se vê diante da verdade, fala assim, isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque vai contra a minha ideia de sofrer. Mas, se a verdade não entra, o sofrimento continua. E ao longo do tempo se torna tão desgastante que o cara fala assim, puta que pariu, não aguento mais. Graças a Deus ninguém consegue sofrer eternamente. Isso. Entendeu? Chega uma hora que você fala... Existe, mas... Chega uma hora que fala, eu não aguento mais sofrer. Aí você abre espaço para a verdade. Tipo, Suzy, você está vindo aqui pela primeira vez hoje, né? É a primeira vez que você conversa com a gente. Já te passou pela cabeça, falou assim, puta que pariu. Então, uma merda, eu estou sofrendo demais, precisa ter uma saída. Você já passou por essa... Isso já passou pela sua cabeça? Eu nem sei como é que é a sua vida, mas você já deve ter pensado em mudar alguma coisa, porque não estava bom. Né? Tem coisas doloridas na sua vida? Tudo em paz. Tudo em paz? Ok. Você sabe que você vai morrer um dia? Isso é certeza, não é? Você tem dúvida que você vai morrer? Que bonitinho! Ok, Suzy, ótimo. Você... ele falou, você tem dúvida? Você falou não, ou você não vai morrer? Deixa eu só entender. Não necessariamente você vai morrer, é isso? Ah, legal! Não necessariamente você vai morrer. Ótimo, que legal. Então já começa a melhorar, né? Nossa, só isso já... E se... Você já sai da defesa, já. E se um assaltante assaltar você? Tudo bem? Tudo
bem. Que ótimo, Suzy. Eu também acho. Olha, você chegou pela primeira vez, mas a gente já tem muitas coisas em comum, pelo jeito. Né? Não é assim que o mundo pensa. Inclusive, hoje a gente está falando sobre essa coisa de assalto. Foi uma questão que apareceu na semana passada. A gente está até fazendo esse programa porque uma pessoa questionou isso. Como que eu faço numa situação de assalto, onde estão ameaçando minha família, meus filhos, e eu tenho que defender minha vida? O que você acha que alguém deve fazer nessa situação, Suzy? Diante de um assalto que a família está sendo ameaçada, os filhos, sei lá. Você tem que deixar ele levar o que for, ou você deixa ele levar o que ele quer. E se o que ele quer é matar você? Existe morte. Ok. Não existe morte. Ele não pode atingir o meu espírito, ele não vai levar nada, ele não vai poder fazer nada comigo. Perfeito. Sabe o que todo mundo ouviu? Ela disse, ele não pode atingir o meu espírito. Então não há nada que ele possa fazer comigo. Então. Ele pode levar tudo que ele pensa que é real, mas o que realmente é real ele não pode atacar. O meu espírito ele não pode atacar, então não há por que se defender. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus... Sossego, né? Tranquilo. Que legal, Suzy. Que legal, Suzy, que legal mesmo. Tem uma passagem na Bíblia. A Suzy é a primeira vez que a gente está falando com ela, né? Mas ela já está num outro sistema. Não é o sistema que as pessoas costumam viver, né? O sistema do medo. Não é. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala assim: se alguém ameaçar matar o teu corpo, fica tranquilo, que depois que ele terminar o serviço, não pode fazer mais nada com você. Né? Depois disso ele não pode fazer mais nada. Né? Se ele ameaçar que vai matar o teu corpo, fica sossegado, que depois que ele terminar de fazer isso, acabou, ele tem que parar, não tem mais o que fazer, ele vai para casa, beleza. Né? A coisa não vai além disso. E é mais ou menos isso que você está falando também. Né? Ok, Suzy. Eu espero que as pessoas pensem assim rapidamente. Nós estamos falando hoje muito em função dessa mesma ideia que você está falando. Ok? Então você já entendeu muito do que nós estamos falando. Né? Então, veja que engraçado. A gente nunca se falou, mas nós temos algo em comum. Né? Nós podemos conquistar, nós podemos sentir uma estabilidade interna baseada no mesmo princípio. De onde vem essa nossa igualdade? Essa mesma tranquilidade que você está falando é a tranquilidade que nós estamos falando também. De onde vem a nossa igualdade? Né? Como é que você pode falar nisso e a gente também? Quando Deus comanda, tudo dá certo. Quando Deus comanda, tudo dá certo. Ok. Então você não precisa de atitudes de defesa, atos de defesa. E o conceito de certo não tem nada a ver com o que o mundo disse que é certo. Quando Deus comanda, você só tem certeza que tudo está no seu lugar, independente do que aconteça. Tá tudo em harmonia, tudo dá certo. Perfeito. Ok. Você ia falar alguma coisa, Priscila? Ela falou que você vai precisar falar alto. Aliás, Tá. o pessoal de casa não ouve mesmo. Tá. Mas quando fala do lado de lá, perto da câmera, fica mais fácil, né? Não, é que eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo do fim do corpo. Eu tenho medo de uma experiência ruim no corpo. Uhum. Tem medo da dor. Eu tenho medo do sofrimento. Não tenho medo da morte. Ok. É isso que eu tenho. Eu tenho medo de não me desvencilhar de uma experiência ruim no corpo. Uhum. De não conseguir abrir mão disso. É isso que eu tenho medo. Aham. Então, o medo não está na experiência, o medo está em ter medo de não abrir mão da ideia. Entendeu? Você falou assim, eu tenho medo de não abrir mão da ideia de sofrer com isso. Então,
É exatamente isso. A dificuldade está em abrir mão da ideia de sofrimento. Porque as pessoas sofrem... Você entendeu o que ele falou? Eu acho que ele O sofrimento só... o que eu estou sentindo. Eu tenho medo O sofrimento só acontece, a dor só acontece porque todo mundo, insiste em manter na mente a ideia de sofrer. Se a ideia de sofrer está na mente, você vai arrumar um jeito de sofrer. Seja com assaltante, seja batendo o dedão no pé da mesa. O que gera o sofrimento é uma ideia de que o sofrimento possa existir e que ele faça algum sentido. E que você tem até um ganho com isso, como você disse. Ok. Ideologias são sistemas de pensamento baseados em ideias. Ok? A gente pode falar, são em ideais ou ideias. Assim, ó, um sistema de ideias, todas as ideologias, as doutrinas, as filosofias, tudo é baseado em ideias. Ok? Agora, ideias não são fatos reais, são apenas ideias. A Gabi, beijo Gabi, Rodolfo, ela está dizendo que sofrer é absurdo, estava falando sobre as coisas absurdas. E que ela está dizendo, não sei se é ela ou Rodolfo, eu sou livre para renunciar a absurdos. É uma questão de liberdade mesmo. Assim, o quanto você se vê livre para renunciar a absurdos, ou o absurdo de sofrer. As pessoas acreditam que sofrer é normal, mas realmente sofrer faz parte das ideias absurdas. E quanto você é livre para abandonar isso? Então, o quanto se é livre para abandonar ideias absurdas? Totalmente livre. A questão é assim, por isso que eu falei, se o absurdo não pudesse ser abandonado, as pessoas estariam fadadas ao insucesso. Mas, como absurdo é relativo ao que não é, absurdo é relativo ao que não é. Portanto, é uma ideia que não corresponde ao que é. Uma ideia que não corresponde ao que é uma ideia equivocada sobre o que é. Uma ideia equivocada pode ser abandonada? Óbvio. Óbvio. Ok? Agora, a pessoa pode falar assim, mas caramba, e se eu não encontrar uma verdade que anula os meus equívocos? Talvez isso esteja embutido na tua pergunta também, né? Tipo, e se a verdade não chegar até a mim? Isso é uma outra coisa impossível. Porque basta que você queira que a verdade chegue até você e ela vai chegar. Porque quem comanda a sua mente é você. Quem determina para a sua mente se ela vai entrar em contato com o que é verdadeiro ou não, é você quem determina. Então é só fazer uma opção sincera pela verdade e a verdade chega. Como ela vai chegar, isso não importa. O que importa é que ela vai chegar. E mesmo que você não decida sinceramente agora, você vai decidir um dia, porque você pode ser vencido pela dor, ou simplesmente você decidir pelo que é verdadeiro, e a verdade te alcança. É só uma desistência da ideia de sofrimento. Se você entender que você não precisa sofrer, você abre mão dessa ideia e você passa a entrar em contato com o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro jamais vai te levar ao sofrimento. E você pode não sentir mais a dor, ou você pode não sofrer com ela. Você tem muitas opções para não sofrer. Tem uma dúvida. Assim, porque existe o ganho no sofrimento. Ok? Então, para você abandonar, estão dizendo que
têm que se sentir compensados para fazer essa troca, porque aí existe a crença na barganha, entendeu? Tipo assim, você tem que ver como faz para isso acontecer, para você ver ganho no não sofrimento, ao invés de ver ganho no sofrimento. Como que essa inversão acontece? Assim, a inversão acontece assim. É claro que ninguém é louco, ninguém é idiota. Vamos combinar que ninguém é idiota. Parece só, mas não é. Se faz dele. Porque uma pessoa fala assim, eu quero me fuder. Você é um idiota? Não, cuidado, não subjugue ninguém, não subestime as pessoas. As pessoas não são idiotas. É que assim, tem alguma coisa dentro dela que está acreditando nisso. E dentro da lógica que ela montou na cabeça dela faz todo sentido. É claro que tem um absurdo ali no meio. Então, como é que você vai tirar o ganho no sofrimento? Ela tem que ir aos poucos e descobrindo que o sofrimento só serve para uma coisa: para sofrer. Entendeu? Para que serve para mais nada. Para que serve o sofrimento? Nada. É um pseudo ganho, não existe ganho. O que você ganha sofrendo? Sofrimento. O resultado do sofrimento é o sofrimento. O máximo que se pode ganhar com o sofrimento é descobrir que quando você sofre. Esse é o máximo de ganho que ele pode te trazer. Daí você fala assim, quer dizer que quando eu sofro e nada mais? Você sofre e nada mais. Aí fala assim, então não vale a pena. Não vale. Aí você começa a desistir. Enquanto você achar que fala assim, não, mas se eu sofrer, eu posso sofrer, mas eu compro o carro no final. Assim, ó. Você parece com o carro novo, o cara fala assim, pô, carro novo, hein, garotão? Você só sabe como eu me fodi para ter esse carro. Aí tá tudo certo. Continua sofrendo. Agora. Ou então vai comprar um carnê, velho. Eu comprei um carnê, tomei uma dívida, não foi um carro. E continua sofrendo. Inclusive, para você ser reconhecido como um cara legal, você tem que mostrar que você sofreu para ter aquilo. Senão não seria justo. Você vira um filhinho de papai. Você parece com uma mulher muito bonita. Você fala assim, mulherão, nossa, você não sabe que pentelho que é essa figura, entendeu? Ela me enche muito. A própria mulher bonita acha que ela tem que ser pentelha. Ou então é burra. Fala assim, é bonita, mas é uma porta. Já pensou? Tem que sofrer de algum lado. Você pensou você ser uma mulher, né? Ela se considerar bonita, inteligente, gostosa, que mais? Bem-sucedida profissionalmente, rica, amável, doce, aceita, mente aberta, sei lá, né? Assim, é muito com a cabeça? Não é possível. É sacanagem, cara. Sacanagem. Mas enfim. Eu sempre vai ter uma coisa falar, vaca, filha da puta. Deve ter celulite. Então, realmente, enquanto houver a ideia de que algum sofrimento vale a pena, a coisa continua, é muito complicado lidar com isso. Porque por mais que você tente mostrar à pessoa que o sofrimento é um absurdo, fica difícil, a pessoa ainda acredita que o sofrimento leva a algum lugar interessante. Mas não leva. Você continua levando. Quando você sofre, não leva a lugar nenhum, você só continua levando. Então, ideias, por mais que as pessoas queiram insistir em ideias não são fatos, ideias são ideias. Então não é porque as ideias estão na mente que elas têm algum compromisso com o que é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta agora, é uma curiosidade minha. Assim, a Gabi está falando que existe uma ideia na mente
que quanto mais você sofre, mais valor você tem na sociedade. Tipo assim, eu tenho que me foder para valer algo no mundo. Porque quanto mais você as pessoas pensam isso? As pessoas pensam isso? Ó, Silvio Santos era camelô. Se ele tivesse nascido com SBT... Nossa senhora, eu sempre me achei muito trouxa de me fuder tanto. Eu sou muito trouxa, não preciso se fuder assim, não é possível. Ela está dizendo que as pessoas até atrelam autoestima com quanto você... talvez teve dificuldade na vida, talvez... Não, ela está dizendo isso aí, existe essa crença na mente. Se você atrela o seu valor ao tanto que você sofre, meu Deus do céu, você vai arrumar um câncer, você vai tanta coisa pode acontecer para você. Isso não vai aumentar a sua autoestima, isso não é verdade. Existe uma ideia de vitória, de vencer. Tem um desafio, aí você vence o desafio e você foda. Você tem que passar pela luta. Porque você passou o desafio, entendi. A vitória. Então é fácil. Só você arrumar alguém que enche a sua cara de porrada todo dia e você vai ser super bem sucedido. Tem gente que faz isso. Porque depois sara, né? Você toma um monte de soco na cara, fica roxo, depois recompõe, sara. Daqui a pouco aí você fala, vence. Não, mas acho que as pessoas que agora assim, perde dinheiro, ganha de novo, perde dinheiro, ganha de novo, ou então perde emprego, ganha, termina com o namorado, arruma outro, passei por essa, superei, entendi, sou foda. Alguém ia perguntar, sou forte. Santos. Eu acho que além disso, tem também a questão não só do ser aceito, fala bem alto. não só do ser aceito pela sociedade, Passa. que você faz. Fala no microfone, por favor, Santos. Mas também tem uma crença de você só dar valor àquilo que você sofreu para conquistar. Assim, eu recebi, sei lá, um carro de graça, eu não valorizo. Mas se eu trabalhei para conseguir esse carro, eu valorizo mais. Mas isso não é um absurdo? Não, parece assim que o sofrimento ele faz parte da condição humana. Assim, só muda o significado das coisas. Mas... Então, isso é o sistema de pensamento humano. Então, contém a ideia de que o sofrimento enobrece o homem. O trabalho enobrece o homem. Ok? Sim. O sacrifício enobrece o homem. Então, isso faz parte da cultura humana. Sim, da condição humana. Então, isso faz parte da condição humana. Então, a condição humana é um absurdo. Ok? Consegue ver o quanto isso é absurdo? Ok? Uma coisa que eu estava pensando essa semana também. Quando você é criança, você tem algum talento, um valor, alguma coisa que você conquista, o que as pessoas falam? Esse garoto tem futuro. Entendeu? É isso que eu estava pensando sobre a questão de conflitos, traumas, né? Estava lendo sobre mente, né? E uma coisa que eu peguei foi essa frase, assim, que é muito complicado, né? Você nasce, né? Cresce, acontece alguma situação, você alimenta essa ideia de esse menino tem futuro, de repente o irmão dele que é mais parado não escuta essa frase, sei lá. Quer dizer que ele não tem futuro, sabe? É meio... Essas duas coisas que eu queria questionar. Essa é a questão do sofrimento, né? E dessa ideia dessa condição humana que a gente acredita, né? Que também você compra também um grande conflito, né? Eu estou comprando um grande conflito para sofrer. Por isso eu acredito que o sofrimento só muda os temas, mas o sofrimento ele tem uma relação muito grande com a condição humana, de te dar valor, ou de conquista, ou de você querer realmente sofrer. Não, eu não sou merecedor disso, vou sofrer. Ok, então assim, vamos olhar para isso e ver que dentro da condição humana não tem esse absurdo de valorizar o sacrifício. A ideia de sacrifício está intrínseca no sistema de pensamento humano. Ok? É fácil de perceber isso. Então, se a ideia está intrínseca no pensamento humano, até que ponto essa ideia não fez você gerar um sistema humano de existência? Entendeu? Tipo, as pessoas acreditam que são humanas
sendo que a ideia de sacrifício ela é inerente à condição humana. Então, a própria ideia de ser um humano já contém uma ideia de sacrifício, visto que a condição humana é bastante sofrível pela própria condição física, etc. Ok? Então, vamos andando um pouquinho aqui, que nós precisamos olhar bem para isso. Então, as ideias não são fatos, são apenas ideias. Existe o que é e as ideias a respeito do que se imagina sobre o que é, ok? Existe o que é e as ideias que se faz sobre o que é, ok? As ideias não mudam o que a coisa é, ok? Ideias são ideias, você pode ter a ideia que você quiser sobre o que é, mas as ideias não mudam o que é, ok? Por mais que pareçam convincentes e por mais que durem, por mais que um equívoco dure, por mais que pareça convincente, não muda o que é, ok? Então assim, tipo, o que você pensa, o que as pessoas pensam, pode pensar, assim, independente do que elas pensam, as coisas continuam sendo o que são, ok? Se não é, elas serão reconhecidas como sem significado um dia, mais cedo ou mais tarde. Se não é, o que não é, não vai ser reconhecido como uma ideia sem significado. É só uma questão de tempo, ok? Por outro lado, ideologias que admitem a possibilidade da mentalidade aberta. Se você tem uma ideologia, se dentro do seu conjunto de ideias existir a ideia de que é possível abrir a mente, de que é possível você admitir um estado de você ficar aberto para que alguma coisa nova entre no seu sistema, quando isso acontece, isso pode ser o seu sistema, se ele permite isso, ele pode ser corrigido e levado à perfeição, levado a uma condição verdadeira, ok? Desde que você permita que a mentalidade fique aberta, ok? E isso pode ser levado à perfeição através de treinamento da visão correta, através de um treinamento da forma correta de ver, a forma que você consiga ver as coisas exatamente como elas são. A visão correta só pode vir da mente correta. Quando você está com a mente focada no que é, a partir dali você consegue ver as coisas como são. Mente é foco. Se você está focado no que é, você vai ver as coisas como são. Se você está focado em ideias que não são, você vai continuar com a sua mente nas ideias que não são. Simples. Ok? Então, a correção é mudança de foco. Tirar a mente do equívoco e colocar a mente no que é. Não é uma troca de ideia simplesmente. É uma mudança na visão. Você passa a ver as coisas pela mente, não simplesmente pelo sistema de percepção do corpo. A mente, você coloca a mente no que é, a tua mente focada no que é um outro sistema. E isso para isso existe realmente um treinamento. Não é uma coisa que a gente vai fazer num programa de 1 hora. Ok? 1 hora e pouco, não é? Ultimamente. Ok. Falemos então com base na mentalidade aberta. Então vamos falar com base na mentalidade aberta. Tem mais um pouquinho de tempo, né, Marquinhos? A gente pode... Legal. Pensamentos de defesa. Vamos falar da semana passada que a gente falou. Pensamentos de defesa são voluntários.
e pensamentos inspirados ou pensamentos espontâneos são pensamentos verdadeiros. Pensamentos de defesa são estruturados a partir da certeza da vulnerabilidade. Concordo? Pensamentos de defesa só podem ocorrer na certeza da vulnerabilidade. Você só pode pensar em defesa se você está baseado num sistema que admite a vulnerabilidade. Certo? Ok. Onde nasce um sistema de pensamento que acredita na vulnerabilidade? A vulnerabilidade nasce na identificação com sistemas ou estruturas vulneráveis. Nasce na identificação com sistemas ou estruturas vulneráveis. O que seria identificação? Você transfere a sua identidade para algo vulnerável. Você olha para algo vulnerável e diz, eu sou isso. Corpo. Por exemplo? Por exemplo, se você o corpo é vulnerável. Se você fala, eu sou o corpo, portanto, você é vulnerável. A próxima frase. Exemplo. A identificação com o corpo. Ok? A crença na vulnerabilidade. E depois, a partir daí, a crença na vulnerabilidade do corpo é uma outra ideia. Além de você se associar à ideia de que você... além de você transferir a sua identidade para o corpo, você acredita que esse corpo é vulnerável. Ok? A crença na realidade do corpo. Você acredita que o corpo é real e que a sua realidade é isso. Então a sua realidade é a realidade do corpo que é vulnerável. Então você tem todas as vulnerabilidades que o corpo tem. A partir daí você está na roça. Ok? Por quê? Você acha que você transferiu a sua identidade para um corpo que você acredita que é vulnerável. Ok? É lógico que você vai se sentir vulnerável, ok? Baseado nessa ideologia, seria absurdo não defender o corpo. Sim, se você realmente acredita que é o corpo, faz sentido você defender o corpo. Aí você fala assim, nossa, como é que eu não vou me defender numa situação X ou Y? Mas se você acredita que é o corpo, realmente faz sentido se defender. Mas assim como ela disse, ninguém pode atingir o espírito, então. Ok. Então, baseado nessa ideologia, seria absurdo não defender o corpo, que eu considero vulnerável e que eu chamo de eu. Eu olho pro o cara corpo, vai me matar, né? Eu chamo o corpo de eu, e aí eu tenho que defender o corpo, porque o corpo é vulnerável, ele é eu, né? Eu chamo o corpo de eu, e ele é vulnerável, eu acredito que ele seja vulnerável, então eu tenho que defendê-lo, porque quando eu defendo o corpo, eu estou defendendo o eu. Ele é o meu eu. Assim como eu tenho que defender aqueles que eu considero, aqueles que... o corpo que eu chamo de eu. Além disso, se essa ideologia for verdadeira, é totalmente lógico defender o corpo, o seu que você chama de eu, e também o corpo daqueles eus que você acredita que você ama. Você vai defender o corpo que você chama de eu e os outros corpos que você vê que são outros eus, né? Que você acredita que você ama. Sendo que o próprio conceito de amor também é mais uma ideia pré-estabelecida dentro do mesmo sistema. Isso é independente de questionamento, de julgamento sobre esses conceitos. Nem estou falando Não está questionando os conceitos, mas está falando que o mesmo sistema que considera o corpo real tem um conceito sobre amor dentro do mesmo sistema. Ok? E nesse conceito de amor está a defesa do corpo daqueles eus que você ama. Ama dentro desse sistema.
Então, é claro que você vai defender com unhas e dentes o seu corpo, o corpo que você chama de eu e o corpo que você chama dos eus que você diz que ama. Que você tem um vínculo com esses corpos que você acredita amar. Porque você acredita que esses corpos são os eus que você ama. Dentro do seu critério, dentro do seu sistema ao qual você se vinculou, com o qual você se identificou. Ok? A identificação com sistemas vulneráveis. A identificação com sistemas vulneráveis é totalmente voluntária. A identificação com sistemas vulneráveis e estruturas vulneráveis, essa identificação é voluntária. Você escolhe fazer esse vínculo. Você escolhe essa identificação, é voluntária. Então, os atos voluntários baseados nessa identificação são atos voluntários de medo. Portanto, o medo é voluntário. A partir do momento que você se identifica voluntariamente com um sistema vulnerável. O medo faz todo sentido a partir daí, mas ele é voluntário. Porque a identificação com sistemas voluntários é uma identificação voluntária. Ninguém obrigou você a se identificar com isso. Você é livre. Ok? Cauê. Oi. Só aproveitando a pergunta dela. Você já tem um conhecimento do seu corpo, da sua máquina, certo? Ok. Você cuida bem dela. Peraí, começa de novo. Você já tem um conhecimento que seu corpo é uma máquina e você cuida bem dela. Você se alimenta bem, você faz exercício, porque você sabe que você vai usar esse instrumento para a comunicação, beleza? Sim. Aí você se encontra com outro corpo que acredita que tem um conjunto de ideias, que ele é um ladrão. E que ele, nesse conjunto de ideias que ele é ladrão, ele tem que matar. Ele disse que vai matar você. Sim. E você reconhece assim, eu não reconheço que meu corpo é minha vida, mas eu reconheço que ele tem um grande valor. Sim. E se eu morrer agora, não vou dar continuidade a esse meu trabalho. Sim. Como lidar nessa situação? Ok, ótimo. Está na sequência aqui. Né? Então, quando você se identifica voluntariamente, os seus atos são atos voluntários de medo. Ok? E que nessa situação você vai se defender. Você tem que defender o corpo seu e de todos aqueles que você acha que são o corpo também, e que você acha que você está dentro desse sistema que você ama dentro desse sistema. Atos espontâneos são atos nascidos na real natureza. Atos espontâneos nascem na sua real natureza. Atos espontâneos. Nasce na sua real natureza, de onde somente poderão partir atos naturalmente pertinentes com a sua estrutura real. Os atos espontâneos nascem na sua natureza real. E eles vão ser compatíveis com a sua real natureza. Ok? E eles são espontâneos. Você age conforme a sua natureza, esses atos são espontâneos. Passa o telefone lá. Ouve o microfone. Só terminar a frase aqui. Então, assim, eles são atos espontâneos que nascem a partir da sua natureza real, ok? A sua estrutura real não depende de premissas pertencentes a sistemas ideológicos, sistemas de ideias. A sua estrutura real
não depende de um sistema de processamento de premissas, de ideias sobre qualquer coisa. A sua natureza não reage a partir de um processamento de ideias pré-estabelecidas. Ela parte, é um ato espontâneo a partir do que ela é. Ok? E ela age a partir do que ela é, levando em conta o que ela é, e levando em conta quais são as necessidades diante desse cenário, quais são as necessidades da estrutura real dela, o que seria pertinente para levar a sua real estrutura para mais perto da consciência de que isso é assim. A meta passou a ser outra. A meta não é mais defender o corpo no qual você não acredita. A sua estrutura real passa a agir, a usar o corpo como uma ferramenta a serviço do que é importante para a sua real estrutura. Se a sua real estrutura é invulnerável, a única coisa que importa para a sua real estrutura é trazer a consciência de que isso é assim. Então a meta mudou. Todos os lugares onde você estiver e usando a sua real estrutura como a fonte que alimenta seus atos, a fonte que estimula os atos, todos esses atos serão estimulados a partir do que a sua real natureza precisa. O que ela precisa? Em última instância, de nada. Ok? A única coisa que pode ser útil para essa estrutura é ter a consciência de si mesmo. E você percebe que todos aqueles que participam desse cenário, na verdade, estão traduzindo através de imagens um conjunto de ideias sobre o que eles acham que a realidade é. E se você está partindo do que a realidade é, diante das expressões sobre as ideias sobre o que a realidade seria, entendeu? Você está partindo de uma estrutura do que é, para olhar para imagens que são expressões de ideias sobre a realidade. E você estando em contato com a sua realidade, você vai falar da realidade para com ideias sobre a realidade. E você, diante da sua realidade, sabendo que por trás daquelas ideias existe uma realidade e que, falando sobre ideias equivocadas, existe algo de real ali também. Só que esse algo de real não está nas ideias que ele está apresentando, mas por trás daquelas ideias existe algo real. E você vai falar com esse algo real que existe por trás dessas ideias. E dentro dessa experiência você vai aproveitar de realidade para realidade a oportunidade de anular os equívocos. Qual a forma pertinente? Em cada momento não tem uma receita de bolo, mas a tua realidade está em contato com a onisciência que vai saber exatamente qual é a melhor forma, a forma mais otimizada de utilizar aquela cena para levar a realidade à consciência de si mesmo. Ok? Rapidinho, só esclarecendo aqui. Ok? Entendido? Só é que você disse assim, você tem consciência que esse corpo é uma máquina, então você cuida, porque você sabe que isso tem um valor, porque você usa na comunicação. Não, assim, é que isso muda tudo. Não é que isso passa a ter valor. Não tem valor. O que existe é gratidão por todas as ferramentas. A única sensação que existe em relação às ferramentas é gratidão. Por isso você cuida bem, porque você tem gratidão. E essa ferramenta vai estar disponível o tempo que for preciso. Onde, em contato com esse lugar, de onde vem todas as orientações para usar a ferramenta de maneira mais otimizada,
você não se preocupa com nada. Você sabe que vai acontecer a coisa mais otimizada no uso daquela ferramenta, ainda que seja dispensá-la, com toda a gratidão. Entendeu? Okay? Não é valor, porque se você der valor, você se apega, assim, isso é importante. E a sua sensação interna, em contato com a sua própria realidade, não vai gerar um conflito interno que possa gerar qualquer tipo de sofrimento, que possa gerar uma crença de que o sofrimento pode valer a pena para alguma coisa. Porque o que faz você acreditar que o sofrimento possa valer a pena é o fato de você achar que você tem dívidas a pagar em função das mentiras que você conta sobre si mesmo. Diante da verdade sobre si mesmo, você vai ter uma autoestima suficiente para não acreditar que cenas de sofrimento possam valer a pena. Porque cenas de sofrimento são autopunitivas. Ok? Então, quando você está sendo verdadeiro consigo mesmo, a partir da verdade do que você é, a sua sensação interna é desprovida de conflitos. Ok? E todas as suas ações vão otimizar a sua presença na cena, independente do que aconteça. Entendeu? Ela vai ser útil tanto quanto tenha que ser. E as leis que regem a sua presença naquele cenário não são mais as leis que o mundo acredita que regem. Quem rege as leis que regem aquela cena são as leis que estão acima das leis do mundo. São as leis que regem a sua realidade. Ok? E a isso não tem limites. Se nada tiver que acontecer com o teu corpo naquele momento, com esse corpo que você está usando, que não é o eu seu, mas se algo tiver que acontecer com esse corpo, vai acontecer o que tiver que acontecer. E se algo não tiver que acontecer, não acontece. Mesmo porque nesse lugar, como você está com nenhum conflito, ausência de conflito, você não ataca a ferramenta. Não existe auto-ataque. Então, certeza que o que vai acontecer com o corpo é aquilo que tem que acontecer mesmo. Não tem auto-ataque envolvido. Não é você fora da crença no sofrimento, não há ataque à ferramenta. Entende? E diante do que é necessário em cada momento, não há limites. Não há limites. Se você tiver que levar um tiro e nada acontecer com você, isso vai acontecer. Não há limites diante da realidade. O corpo é só uma ideia. Ok? André, por favor, desculpe fazer você esperar tanto tempo. Segue. Não, fala, não quero te ouvir. Desde a semana passada eu queria te ouvir já. Vai lá. Mas já passou. Fala perto do microfone. É que já passou o assunto, mas voltar. Deixa. Segue. Ficou dúvida? Hã? Ficaram dúvidas? Não é dúvida, eu ia só fazer uma ilustração muito simples. Faça, por favor. Tá bom. É uma ilustração muito simples, é daquela historinha que quando você se depara com um bicho feroz na selva, sim, se efetivamente você não sentir medo, efetivamente, ele não vai te atacar. Sim. E se você sentir medo e não se defender, ele vai te atacar porque ele vai saber que você está com medo. Sim, ele vai saber que você está com medo. É uma ilustração muito simples, mas acho que é exatamente isso. Sim, porque a sensação de defesa e a sensação de ataque é a mesma de mesma natureza. E a questão é que não adianta só não se defender. Se você estiver com medo e só não se defender, você vai se fuder no medo. Sim. Porque o medo para o animal, ele entende como ataque. Sim. Ele entende como iminência do ataque. Se você está com medo, é porque você está querendo atacá-lo também. Ele entende assim, ele faz essa leitura e ele se defende. Então o único meio é não sentir medo mesmo. O único meio é não sentir medo. Não se defender não é o meio. Não se defender não é. Entendi. Mas assim, a não defesa não se trata simplesmente de você não atacar fisicamente. A não defesa é você não ter nenhuma ideia é você ter a certeza que a defesa não é necessária. Sim. Aí você não emite nenhuma sensação de defesa ou ataque.
essa sensação não está mais na sua mente. Logo eliminando o medo. Entendeu? Mas é muito isso. Duas pessoas diante de um cachorro, uma com medo e outra sem medo, ele vai morder porque está com medo. Ok. Ok. Bom, somente o que é pode ser atemporal. A verdade está além do tempo. A verdade é atemporal. A verdade não muda. O que é real é imutável. Somente o que é eterno e imutável. E sendo assim, é invulnerável. Tudo que muda, somente muda conforme a sua vulnerabilidade. Tudo que muda é porque é vulnerável. Tudo que muda, muda pela sua própria vulnerabilidade. E dessa forma, jamais transmitirão segurança e estabilidade. Tudo que muda, muda porque é vulnerável. E se você se vincula a isso, jamais isso vai te trazer uma sensação de segurança. Vai ter medo do tempo inteiro vinculado a algo vulnerável. Ok? Então, não há esperança para quem se identifica com estruturas vulneráveis. A única esperança é se desvincular de estruturas vulneráveis. Como fazer isso? Então, é um treinamento que não dá para fazer em um programa, mas 9831-3521, 8133-6438 84 30 22 88. e todos os contatos que a gente colocou aí. Entra na internet, no Facebook, tem todos os contatos, vem aqui, a gente conversa. É um treinamento possível, viável, recomendável. A estabilidade está no que é. A convergência, nós falamos hoje das divergências que nascem nas ideias que não são. A convergência está no que é. A divergência está no que não é e nunca será. Portanto, divergências não são consideráveis. Todas as divergências estão no que não é. A convergência está no que é. A heterogeneidade somente pode ser encontrada no que não é. A heterogeneidade só pode ser encontrada no que não é. Pois o que é uno em si mesmo. E é uno com a sua fonte criadora. O que é uno em si mesmo. E é uno com a fonte criadora da sua própria realidade. É uno com a fonte da criação da sua realidade. Porque a causa jamais se afasta do efeito. O efeito jamais se afasta da sua causa. Isso é uma lei. Causa e efeito estão sempre juntos. Ok? Criador e criatura. O criador da realidade jamais se afasta da realidade que criou, por expansão de si mesmo. A causa e o efeito sempre estão juntos. Somos efeito de uma causa eterna, invulnerável, imutável, tanto quanto o seu efeito. Ok? E a isso dizemos tão simplesmente amém. E obrigado Amém. por ser assim. Quando olho para o mundo e vejo as coisas na real, tudo fica tão bonito e o amor é muito natural. Tudo está tão certo
Tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito, tudo está tão certo. Tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Esqueça todos os seus medos, a vida não é filme de terror. Você nunca está sozinho e o vento sopra a seu favor. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Quando olhar no espelho, não acredite no que vê, tudo está muito distorcido e o que vê não é você. O melhor de você está escondido, se guardando sem saber que o mundo está carente, carente de você. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Siga em frente com coragem, é só ouvir seu coração, o seu norte da viagem, sua estrela em forma de oração. Esqueça tudo que foi dito, os textos do passado não são seus. Escreva o seu próprio livro, ouça direto a voz de Deus. Você é tudo de bom, pura luz e puro som, criação do Criador. Você é o próprio amor. Bom, gente. Obrigada, meus amores. Como sempre, essa delícia. Quem quiser participar aqui com a gente presencialmente, entre em contato com a Paty. 84 30 22 88, pode participar. Tá bom? Muito legal estar com vocês, como sempre. Vocês que estão em casa, assistindo pela internet, vocês estão aqui. É indizível. Tá bom? Beijo no coração. Até aqui. Beijo.